Minha sogra exigiu que eu deixasse minha cunhada e seu novo marido, de seu terceiro casamento, se mudarem para minha casa depois que meu marido faleceu. Concordei. Me mudei e os deixei com todas as contas. Há 4 meses perdi meu marido. Ainda não consigo acreditar enquanto escrevo isso porque ainda sinto que ele está aqui comigo todos os dias. Sempre estou na esperança de acordar amanhã e perceber que tudo foi apenas um terrível pesadelo. Ele voltou do trabalho um dia e depois de estar em casa por meia hora mais ou menos de repente desabou no chão. Claro, liguei imediatamente para o número de emergência. Eles mandaram uma ambulância para nossa casa e me disseram para fazer massagem cardíaca nele. Mas mesmo tentando provavelmente não fiz direito porque nunca aprendi antes. Meu marido basicamente faleceu em meus braços. Aconteceu tão rápido, questão de minutos. A ambulância chegou apenas para confirmar seu falecimento. Então a polícia também veio e me fez muitas perguntas. Os médicos levaram o corpo e me disseram que uma autópsia seria necessária pois não havia motivo óbvio para a morte. Eu concordei, é claro. Mesmo que não tivessem dito que era necessário, eu teria solicitado porque precisava saber por que aconteceu. Na minha cabeça nada fazia sentido porque ele tinha apenas 33 anos. Era jovem e saudável. Não conseguia imaginar nenhum motivo que o fizesse simplesmente falecer assim. Depois que todos saíram fiquei em estado de choque. Parecia que estava perdendo minha mente. Chorei. Falei sozinha e falei com Deus. Mesmo não sendo muito religiosa. Então me recompus o suficiente para ligar para minha sogra e contar o que aconteceu. Minha sogra nunca gostou de mim desde o momento em que nos conhecemos. Não sei o que fiz para ela me odiar, sempre fui educada com ela, então não sabia qual era o problema dela comigo. Por exemplo, nunca fui incluída em eventos familiares como viagens quando meu marido estava vivo. Ela realmente não parecia ter interesse em conversar comigo e fez comentários maldosos sobre eu estar lá para meu parceiro quando ele estava passando por um momento difícil porque ele confiava em mim e não nela. Nunca ultrapassei seus limites e sempre fiz o meu melhor quando estava perto dela para conhecê-lo o melhor que podia, mas infelizmente ela nunca viu meus esforços. Ela era fria comigo e me ignorava sem motivo em eventos familiares. Até falava por cima de mim várias vezes me ignorando de propósito. Meu marido percebeu isso e tentou falar com ela várias vezes sobre isso, mas ela nunca mudou. Sempre que nos encontrávamos ela nunca me perguntou sobre minha carreira, meus pais ou como minha vida estava indo. Minha sogra até me chamou de snob e mimada só porque meus pais me mandaram para uma escola particular e ela era professora de escola pública. Minha conversa com ela sempre se concentrou em seu filho. Eu sei até que ela tentou convencer meu marido a não se casar comigo e disse a ele para continuar procurando uma parceira melhor do que eu. Felizmente meu marido não se importou com a opinião dela e me pediu em casamento mesmo assim. Quando minha sogra descobriu que ele tinha proposto, ela surtou e ligou para me dizer que eu deveria me esforçar para ser a melhor esposa para ele e cuidar dele do jeito que ela cuidou dele todos esses anos. Fiquei um pouco ofendida, mas tentei não me ofender mais com suas palavras. Ela nem sequer fez questão de me parabenizar apesar de meu marido ter ligado para informá-la. Ela só falava com ele e se recusava a sequer me reconhecer. Meu marido e eu já tínhamos decidido pagar pelo nosso próprio casamento. Então quando ela e minha cunhada ofereceram para pagar metade, recusamos graciosamente. Isso as deixou ainda mais chateadas e elas começaram a dizer para meu marido como estavam tristes por ele não precisar mais delas. Para chegar a um acordo, dissemos a elas que adoraríamos se elas quisessem organizar o jantar de ensaio para nós. Elas concordaram e nós apreciamos o gesto. No entanto, conforme o casamento se aproximava, as coisas tomaram um rumo inesperado. Na noite anterior ao casamento, elas me constrangeram na frente da família e dos amigos dizendo que mal podia esperar para que os preparativos do casamento terminassem e como tinha sido estressante, apesar de não ter contribuído financeiramente ou em qualquer planejamento. Apesar disso, esperávamos que o jantar de ensaio fosse uma experiência positiva. Quando ofereci ajuda, elas recusaram afirmando que estava tudo sob controle. No entanto, ao chegar lá ficou evidente que os preparativos não foram como esperado. O jantar de ensaio acabou sendo uma coleção de toalhas de mesa plásticas em mesas de piquenique e comida mexicana fria. Durante o casamento elas continuavam agindo chateadas e isso deixou toda a celebração um pouco estranha. Minha sogra ficou bêbada e começou a se comportar de forma inadequada com os outros convidados, então tivemos que pedir para a cunhada escoltá-la para fora. Minha sogra protestou tentando justificar o comportamento dela, mas minha cunhada foi firme e eventualmente ela saiu. Meu marido repreendeu minha sogra com firmeza no dia seguinte e eles tiveram uma grande briga. Desde aquele dia tanto minha sogra quanto minha cunhada tiveram o mínimo de contato possível conosco. Passaram-se anos desde que falamos com elas, então quando meu marido faleceu tive que reunir coragem e ligar para minha sogra para contar o que havia acontecido. Quando contei a ela não conseguiu acreditar no início e depois começou a me culpar. Ela estava gritando que era minha culpa, que eu matei o filho dela e que ela ia me fazer pagar por isso. Nunca pensei que ela me apoiaria ou confortaria nestes momentos difíceis, mas também não estava esperando uma reação como essa. No dia seguinte, um médico entrou em contato comigo e me informou que os primeiros resultados da autópsia do meu marido revelaram a causa do falecimento, que foi uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo que bloqueou a artéria pulmonar principal. O médico basicamente me disse que meu marido não teve chance, eu não poderia ter feito absolutamente nada. E mesmo que a ambulância estivesse lá conosco, eles também não poderiam ter feito nada. Recebi uma cópia dos resultados e liguei para minha sogra novamente para informá-la sobre os resultados. Ela ouviu o resultado e parecia um pouco mais calma, então pensei que ela ficaria bem. Concordamos que ela viria para minha casa naquela noite para falar sobre o
funeral e tudo mais. Mal sabia eu o que estava prestes a acontecer. Ela chegou naquela noite, mas não estava sozinha. Ela estava com a polícia e minha cunhada. Vivemos em uma cidade relativamente pequena e só temos uma delegacia em nossa área. Eram os mesmos policiais que tinham ido à minha casa no dia em que meu marido faleceu e já tinham me perguntado sobre seu falecimento. Eles se lembraram de mim, mas minha começou a dizer a eles que eu era culpada, que eu tinha tirado a vida do filho dela, que eu tinha planejado tudo. Ela realmente achava que eles me prenderiam com seu discurso. Eu permaneci calma e informei a polícia que estava pronta para mostrar a eles a cópia da autópsia que eu havia recebido anteriormente. Eles concordaram e eu a peguei para mostrar a eles. A polícia leu a cópia e tentou explicar a ela que seu filho faleceu por causa de uma condição médica que ninguém poderia ter causado. Minha cunhada, por sua vez, começou a discutir com eles que não deveriam acreditar no papel, que qualquer um pode fazer e imprimir tais documentos falsos nos dias de hoje. Os policiais tentaram convencê-las o máximo que puderam, mas elas continuaram gritando e criando uma cena. Eles foram realmente gentis comigo, me disseram para não me preocupar e então saíram porque obviamente não havia crime. Elas estavam furiosas com isso e jurou que iam me colocar na prisão de qualquer maneira. Eu não estava preocupada com suas palavras porque sabia que era inocente e as autoridades também sabiam. O próximo ponto de discórdia foi o funeral. Meu marido e eu nunca realmente falamos sobre isso porque éramos bastante jovens para pensar sobre isso e não planejávamos perder a vida tão cedo. No entanto, lembro que uma vez quando participamos do funeral de alguém no ano passado, meu marido disse como gostaria de ser cremado em vez de enterrado quando morresse e foi isso que pensei em fazer, eu ia cremá-lo. Minha sogra, por outro lado, queria dar a ele um enterro tradicional. Então quando ela descobriu sobre minha ideia, ela começou a gritar comigo novamente. Ela disse algo como: "Ah, você só quer se livrar do corpo do meu filho para que não haja evidências contra você, não é? Você planejou tudo." Minha cunhada, que estava por perto, juntou-se a ela e me acusou de tentar apagar qualquer evidência e planejar tudo isso apenas para machucá-los. Eu estava começando a perder a paciência com suas palavras cruéis. Mantive minha posição e disse a elas que se queriam tanto enterrar algo dele, podiam enterrar as cinzas dele. Minha sogra ameaçou me processar, mas eu ri porque sabia que não havia nada que ela pudesse fazer. Ela até me disse como permitir que o hospital desfigurasse seu filho, referindo-se à autópsia. Eu olhei para ela incrédula e perguntei o que ela queria dizer com isso. Expliquei a ela que era um procedimento necessário que o hospital considerava necessário e precisávamos saber por que meu marido faleceu tão repentinamente. Ela então começou a me acusar de tê-lo matado por causa das pressões crescentes em nosso casamento. Eu zombei e informei a ela que éramos um lar com 2 rendas e sem filhos, então não tínhamos absolutamente nenhuma atenção. Assegurei a ela que o que aconteceu com ele foi completamente inesperado e não teve nada a ver com qualquer estresse doméstico. Como se esses argumentos não bastassem, as duas continuaram a brigar comigo nos dias seguintes por coisas desnecessárias quando eu estava organizando a música do funeral, o local e o caixão. Minha sogra até não queria que certas pessoas comparecessem e eu disse: "Não, é um funeral para meu marido e ele teria querido que essas pessoas estivessem lá. Todos que quiserem se despedir dele pela última vez são bem-vindos e eu não vou afastar ninguém." Eu podia ver o ressentimento em seu rosto, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Após o funeral tivemos que ir e nos encontrar com o advogado para discutir o testamento do meu marido, e conforme o advogado lia o documento ficava claro que meu marido havia deixado tudo para mim. Minha sogra e a cunhada enlouqueceu completamente, acusações voavam como flechas, elas me acusaram de acabar meu marido pelo dinheiro e me rotularam de interesseira. Eu não podia acreditar nas palavras delas. A reação delas não foi apenas dolorosa, mas também completamente infundada. A dor de perder meu marido já era avassaladora e suas acusações sem base só aumentaram a angústia. De alguma forma, minha sogra acreditava que seu filho teria vivido se não tivesse se casado comigo e que ele faleceu por causa da vida comigo. Eu entendia que ela estava magoada. Ela era mãe e perdeu seu filho. Então, apesar de toda a tensão, eu sempre segurei minha língua, entendendo que seu luto estava nublando seu julgamento. Mas eu não merecia essa atitude, eu também o amava. Eu disse a elas que não era justo elas me culparem pela morte do meu marido e que eu tinha capacidade financeira suficiente. Então meu marido não precisava deixar nada para mim, mas ele fez porque me amava. E se elas tinham um problema com isso, eram bem-vindas para formar sua própria opinião. Mas eu não ia ficar aqui sentado ouvindo elas descontarem sua raiva em mim. Deixei bem claro para elas que eram bem-vindas a entrar em contato comigo quando se acalmassem e entendessem o quão ridículas, infundadas eram suas acusações. 2 meses se passaram sem que ninguém entrasse em contato comigo. Este já era um momento tumultuado em minha vida e sinceramente, eu estava apenas feliz por não tornarem as coisas mais difíceis. Meus pais passaram várias semanas comigo em casa porque eu estava com muito medo de ficar sozinha. Cada canto da minha casa me lembrava do meu querido marido. Passei inúmeras noites chorando até dormir. Meu pai, vendo meu estado, sugeriu sutilmente que eu vendesse a casa para poder morar com eles por um tempo e minha mãe concordou. Eles estavam preocupados comigo. Mas eu não queria abrir mão da minha casa, pois ela parecia ser a última conexão que eu tinha com meu marido e eu tinha muito medo de desistir dela. No mês passado, do nada, minha sogra me ligou quebrando o silêncio. Surpreendentemente, ela perguntou como eu estava e se informou sobre o bem-estar da casa. A ligação inesperada me pegou de surpresa e hesitei por um momento. Apesar da história desafiadora, tentei manter a conversa civilizada e atualizei sobre minha situação. Mencionei a luta contínua de me ajustar à vida sem meu marido, a dificuldade de lidar com o luto e o peso emocional de estar na casa que guardava lembranças de tempos mais felizes. Então, do nada, minha sogra soltou uma bomba. Ela me informou imediatamente que minha cunhada havia se casado novamente. Fiquei chocada, pois não fui convidada,
mas ela me disse que eles não queriam me incomodar já que eu ainda estava de luto pelo meu marido. Achei um pouco estranho que minha cunhada pudesse se casar tão rápido com alguém que eu nem sequer tinha ouvido falar. Minha sogra então continuou dizendo que ela tinha decidido que como ela não tinha um lugar próprio, ela tinha pedido a ela e seu novo marido do terceiro casamento para se mudarem para minha casa. Fiquei chocada com sua demanda e lutei para formar palavras. Perguntei se ela estava brincando comigo, mas minha sogra continuou dizendo que estava muito séria e que ela e seu marido mereciam viver juntos depois do casamento. Mas ela não tinha espaço em sua própria casa para deixá-los se mudarem, então ela os pediu para se mudarem para minha casa. O peso deste anúncio pairava no ar e me vi tentando compor uma resposta em meio ao turbilhão de emoções que agora me envolvia. Expliquei a ela como esta era minha casa agora e que a ideia de alguém mais se mudar comigo tão abruptamente sem pedir minha permissão parecia invasiva e avassaladora. Eu disse a ela que ficaria feliz em hospedar ela e seu novo marido por alguns dias se isso fosse o que eles queriam, mas não queria que eles se mudassem comigo por semanas. No entanto, minha sogra insistiu enfatizando que meu marido havia deixado a casa para mim, e como agora eu estava morando sozinha, fazer espaço para minha cunhada e seu marido era esperado de mim como uma boa nora se eu ainda quisesse fazer parte da família deles. Apesar dos meus esforços para transmitir meus sentimentos e reservas, ela permaneceu firme em sua posição, deixando claro que sua decisão era inegociável. O peso de suas palavras me deixou lidando com um sentimento de impotência. Apesar de protestar que esta era minha casa, minha sogra argumentou que como viúva morando sozinha eu tinha espaço e recursos para acomodá-los temporariamente. Frustrada e sem vontade de me envolver em uma discussão prolongada, estava prestes a dizer a ela que se ela e seu marido aparecessem à minha porta eu chamaria a polícia, mas de repente uma ideia surgiu em minha mente. Eu sabia que viver nesta casa, onde compartilhei inúmeras memórias com meu marido, seria difícil a longo prazo já que continuaria a me lembrar dele em todos os lugares. Então se ela e seu novo marido quisessem morar nesta casa eles eram bem-vindos desde que pagassem suas próprias contas. Também sabia que se contasse isso para ela naquele momento ela não concordaria e transformaria isso em um problema também. Então fiquei quieta e simplesmente decidi concordar com sua demanda absurda. Liguei para meus pais e os informei sobre meu plano com minha cunhada e eles me disseram que me apoiariam. Lentamente comecei a arrumar minhas coisas para poder morar com meus pais, fazendo espaço para minha cunhada e seu marido enquanto transferia as contas de serviços públicos para o nome da minha cunhada. Entrei em contato diligentemente com cada fornecedor de serviços públicos. Os informei sobre as recentes mudanças na ocupação da casa e perguntei sobre as etapas essenciais para atualizar as informações de cobrança das contas. Preenchi os formulários necessários para que agora fossem faturados em nome da minha cunhada. Quando chegou o dia de eles se mudarem, entreguei as chaves e expliquei que como presente de casamento eles teriam a casa inteira para eles. Minha cunhada estava radiante e ligou para minha sogra animada, que parecia satisfeita por sua filha e seu novo cônjuge poderem viver sem nenhum contratempo. Assistindo eles a se alegrarem, acho que ambos acreditaram que eu havia cedido às suas exigências e desistido da minha casa. Eu me mudei de volta para a casa dos meus pais e tenho vivido com eles desde então. Meus pais ainda mantinham meu quarto antigo, então é nostálgico estar de volta aqui. Me sinto muito melhor aqui do que me sentia na minha casa. Quando o mês terminou, as contas começaram a chegar, endereçadas não a mim, mas à cunhada. Eletricidade, água e outros serviços públicos, todos em nome dela. Confusa e frustrada, ela me ligou exigindo uma explicação. Foi então que eu calmamente informei a ela que como ela e sua mãe queriam morar na minha casa, elas seriam responsáveis por todas as contas. Antes de me mudar, havia transferido todas as contas para o nome dela, exceto a escritura da casa. Ela explodiu em um acesso de raiva, gritando e expressando seu descontentamento. Ela ameaçou que não pagaria as contas. Eu zombei dela e disse que se ela não pagasse as contas a tempo, então teria que pagar as multas que viriam em seu nome também. Isso a deixou ainda mais irritada e ela continuou a gritar enquanto eu sorria satisfeita. Pouco depois, minha sogra ligou gritando comigo por ousar cobrar sua filha pelas contas. Ela afirmou que minha cunhada e seu marido não podiam pagar pois estavam quase falidos e que eu deveria pagar as contas por bondade de coração. Eu disse firmemente que isso nunca aconteceria, e depois de discutir comigo por um tempo, ela anunciou que por causa da minha teimosia em não pagar as contas deles, a cunhada e seu marido agora estavam planejando se mudar pois não podiam pagar pelos serviços públicos. Eu disse a ela que ficaria feliz em ter minha casa de volta e minha sogra me acusou de ser sem coração e de priorizar o dinheiro sobre a família. Não disse nada a ela e ela desligou a ligação com raiva. As mesas haviam virado e eu senti alívio com a perspectiva de recuperar o controle da minha casa. O que inicialmente era um plano da minha sogra para me incomodar havia se voltado contra ela e minha cunhada. Não pude deixar de sentir uma sensação de satisfação ao saber que não apenas mantive minha posição, mas também expus a hipocrisia de suas demandas. No entanto, me sinto um pouco culpada e estou aqui no Reddit me perguntando se o que fiz me torna uma pessoa ruim? Atualização. Obrigada a todos que mostraram seu apoio a mim. Tenho estado tão triste desde que meu marido faleceu, mas ler todos os seus comentários e suas experiências pessoais com a perda de entes queridos me faz sentir um pouco melhor ao saber que não estou sozinha. Para responder à pergunta mais importante que todos continuam fazendo sobre por que permiti que minha cunhada e seu marido se mudassem primeiro, é porque minha sogra não é uma pessoa fácil de discutir, ela é extremamente narcisista e fará qualquer coisa para conseguir o que quer. E eu também sabia que desde que o advogado anunciou que meu marido havia deixado a casa para mim, ela tinha os olhos nela. Minha cunhada é apenas um
peão em seu jogo que faz o que a mãe quer. Tenho certeza de que elas pensaram que quando me mudei tinham limpado o caminho para tomar conta da casa e não esperavam nenhuma retaliação. Minha cunhada e seu marido se mudaram e ela me implorou para pagar as contas pendentes, pois ela não tem dinheiro e não quer ser penalizada. Concordei em pagar as contas do último mês para liquidar o débito dela e em seguida mudarei as contas para meu nome agora que ela não ficará mais na casa. Acho que minha cunhada aprendeu uma lição valiosa. Atualização 2. Tem sido uma semana interessante desde a última atualização. Como vocês sabem, desde minha última atualização minha cunhada se mudou da minha casa frustrada depois de descobrir que as contas estavam chegando em seu nome. Paguei suas dívidas assim que vi que ela realmente havia se mudado da casa. Mudei todas as fechaduras da casa e por enquanto ainda estou morando com meus pais. 2 dias atrás minha sogra entrou em contato com meus pais para reclamar sobre o quanto tenho sido desrespeitosa. Ela continuou a me ligar e gritar comigo pelo que fiz com minha cunhada, mas acho que ela queria levar isso a um nível acima. Ela ligou para o telefone da minha mãe de manhã para dizer a ela o quão difícil estou tornando sua vida ao forçá-la a viver com minha cunhada e seu novo marido quando eu poderia facilmente oferecer minha casa a eles e pagar suas contas. Minha mãe, que conhece todas as artimanhas da minha sogra, calmamente explicou a ela que agora eu precisava cuidar de mim primeiro e que ela deveria cuidar de sua própria filha e encorajou o casal casado a se mudar e viver por conta própria em vez de depender de uma viúva como eu, para cuidar deles. Minha sogra não esperava essa reação e tentou justificar dizendo que qualquer boa nora teria feito isso, mas por que ela teve que viver com tal decepção? Minha mãe relatou que a verdadeira decepção era ela e sua própria filha por esperarem que outra pessoa cuidasse delas e alertou que da próxima vez que ela me ligasse ou me ameaçasse iríamos pelo caminho legal. Isso assustou minha sogra e ela tentou dizer que não era tão importante, mas minha mãe não estava disposta a aceitar. Ver minha mãe me defendendo foi bom e me ensinou que minha sogra era apenas uma grande valentona que forçava as pessoas a corresponderem às suas expectativas. Desde então ela e minha cunhada não entraram em contato comigo e eu rezo para que continuem a se manter afastadas de mim. Também estou pensando em vender minha casa para poder recomeçar em um novo lugar onde elas não possam aparecer sem aviso prévio e perturbar minha paz nunca mais. Atualização 3. Passaram-se 3 meses desde minha última atualização, finalmente coloquei minha casa à venda. A decisão não foi fácil e trouxe muitos sentimentos mistos. Foi triste deixar para trás um lugar cheio de lembranças, mas também pareceu um passo em direção a um novo começo. Tenho conversado com um terapeuta para me ajudar a lidar com todas as emoções. Tem sido um espaço seguro para falar sobre o que estou passando e encontrar maneiras de lidar com isso. A terapia tem sido realmente útil para me entender melhor e descobrir como lidar. Lidar com o luto é difícil e cada dia é diferente. Alguns dias são muito tristes e outros são um pouco mais esperançosos. Estou aprendendo a aceitar os altos e baixos. Ter pessoas ao meu redor que se importam fez uma grande diferença. Amigos e familiares têm estado ao meu lado durante tudo isso. Nem sempre é fácil, mas estou aprendendo mais sobre mim mesmo e me sentindo mais forte a cada dia.